Prezados, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre controladores lógico-programáveis. Na aula de hoje estaremos tratando de dois assuntos distintos, porém interligados, que são os comandos de set e reset e transições de bordas. Nas instruções de set e reset, não há necessidade que a lógica antecedente ao acionamento seja igual a 1. Basta uma varredura para que a bobina energize ou desenergize. Esses comandos especiais de set e reset facilitam muito a vida do programador no momento onde for fazer o acionamento de uma saída ou de mais saídas, ou também no desacionamento dessas saídas. Vamos entender como funcionam esses blocos de set e reset. Sempre para um bloco de set e reset eu preciso de um bit que vai acionar então essa saída, que pode ser um contato normalmente aberto ou fechado, pode ser um temporizador, um contador, enfim, desde que haja uma mutação, uma comutação de estado lógico. E nós temos então, ao final dessa network, nós temos então a instrução de set e reset. Observem que ela tem duas informações. Na parte superior da bobina de set, como vocês podem ver aí, nós temos a indicação da saída a ser acionada ou desacionada, nesse caso Q0.0. E na parte de baixo, na parte inferior, nós temos a indicação de quantos bits, a partir do endereço indicado na parte superior, o programa irá setar ou resetar simultaneamente. Isso funciona da seguinte forma. Imaginem que eu tenha dois motores, ou que tenha duas contactoras que acionam motores, atreladas à saída Q0.0 e Q0.1. Ao invés de eu necessitar de fazer duas networks para fazer o desligamento das duas bobinas praticamente da mesma maneira, eu posso utilizar esse número, essa numeração que aparece na parte inferior dessa bobina, para que seja acionado a partir de Q0.0 uma dada quantidade de saídas que vão ser desligadas de maneira simultânea. Nesse caso, se eu tivesse duas saídas, aqui 0.0 e aqui 0.1 para serem desligadas ao mesmo tempo, bastava eu indicar o número 2 na parte inferior dessa bobina. Nesse caso, como eu quero fazer o desligamento ou acionamento somente daqui 0.0, basta eu inserir somente o número 1. Vamos ver na prática como essa instrução funciona. As instruções de set e reset elas se encontram dentro dessa nossa árvore de instruções, dentro dessa pastinha que se chama BitLogic. Aqui a gente encontra os tradicionais contatos normalmente aberto ou fechado, além então das nossas instruções de set e reset. Vamos utilizar aqui, vamos fazer uma partida direta, por exemplo, utilizando então essas condições de set e reset. A partida direta consistia em um botão pulsador que faria o acionamento e mantinha essa retenção nessa saída. Então eu vou utilizar aqui uma bobina de set para fazer o acionamento da minha saída aqui 0.0, por exemplo, e vou utilizar um segundo botão, que nesse caso pode ser, por exemplo, 0.1, para fazer o desligamento dessa minha saída Q0.0. Vamos incluir esse programa dentro do nosso CLP da maneira tradicional, como sempre fizemos. Colocar ele em modo de operação e vamos ativar aqui o status do nosso programa. Dessa maneira, facilmente a gente consegue perceber que através de um pequeno pulso no I0.0 a gente coloca então a saída em acionamento e através de um pequeno pulso no I0.1 a gente consegue perceber que há o desligamento da nossa saída. Aqui nessa imagem não deu para perceber muito bem isso, por isso nós vamos então para a nossa maleta de simulações. Observe então que facilmente, através de um pulso em um botão, eu faço o acionamento da minha saída aqui 0.0 e através de um pulso em um segundo botão, eu tenho o desligamento da minha saída. De maneira bastante simples, de maneira bastante fácil, eu consigo também realizar aqui uma partida direta, onde através de um único botão pulsador eu mantenho a retenção na carga, na saída, ou seja, eu mantenho ela ligada,
através de um pulso no segundo botão, eu faço o seu desligamento. Muitas vezes, com a utilização de instruções de set e reset, é válida a utilização de transições de borda ou de detecção de transição de borda, que no caso do nosso CLP S7200 é dada por pulsos P e N. A instrução de pulso P, como vocês podem ver aqui na tela, é utilizada para a detecção da transição de borda de subida da lógica anterior a eles. Já a instrução de transição de borda negativa efetua também essa detecção, só que durante a borda de descida. Vamos tentar entender o que é de fato essa transição de borda. A transição de borda ocorre justamente quando a gente tem uma comutação de estado lógico. O que é isso? Quando o estado lógico de uma chave, de um botão pulsador, por exemplo, passa de 0 para 1, ou seja, de aberto para fechado, ou de desligado para ligado, enfim, quando há uma alteração no seu estado lógico. Quando ele passa de desligado para ligado, existe o que chamamos de transição de borda de subida, né? E o CLP consegue verificar essa transição de borda, ele consegue detectar essa transição de borda através da utilização daqueles pulsos. Já a transição de borda de descida é o contrário da de subida, evidentemente. Quando um dispositivo passa do nível lógico 1 para o nível lógico 0, nós temos então o desligamento desse nosso dispositivo, o que provoca uma transição de borda de descida. O CLP S7200 também consegue fazer essa detecção da borda de descida em diversos acionamentos internos. Vamos ver na prática como funciona cada uma dessas transições e como o nosso CLP se comporta quando utilizados. Se valendo no mesmo programa anterior, nós tínhamos aqui um botão que fazia o acionamento dessa nossa saída e um outro botão que fazia o desligamento dessa nossa saída. Vamos inserir agora entre esses contatos, ou seja, de maneira anterior às nossas bobinas de set e reset, essas transições de borda. Então vamos colocar aqui, para fazer o acionamento desse nosso sistema, né, dessa nossa saída, vamos colocar aqui a transição de borda positiva e para fazer o desligamento vamos colocar aqui a transição de borda negativa. Vamos ver como é que é o comportamento desse circuito ao vivo. Colocando então o nosso CLP em modo de operação e aplicando aqui então o nosso Program Status, nós podemos verificar o mesmo comportamento anterior. Um pulso vai fazer o acionamento da nossa saída Q0.0 e um pulso NI0.1 vai fazer o desligamento da nossa bobina Q0.0. Através desse gráfico não dá para perceber isso de maneira tão adequada. É por isso que novamente nós vamos voltar à nossa maleta para ver de fato como essa transição de borda é observada pelo nosso CLP. Com o programa devidamente instalado dentro do nosso CLP, vamos verificar como funcionam então essas transições de borda. Observem que nós tínhamos colocado dentro de 0.0, que fazia então o acionamento da nossa saída aqui 0.0, a opção de acionamento com a transição de borda positiva. O acionamento de Q0.0 vai ocorrer quando a nossa transição da chave, ou seja, quando a chave passar de 0 para 1, é que ele vai fazer o acionamento. Então olha só, o acionamento da nossa Q0.0 vai acontecer exatamente no momento que a gente empurrar esse botão pulsador para cima. Certo? E 0.1 tem a transição de borda negativa. Isso faz com que o nosso CLP tenha o seguinte comportamento. Observem que Q0.0 não vai ser desligado no momento que eu empurrar então essa chave para cima. O CLP vai aguardar somente a transição de borda negativa, que é quando a chave passa do nível lógico alto para o baixo, ou seja, de acionado para desacionado, é que aí somente ele vai fazer a operação de saída. Uma utilização da transição de borda negativa bastante comum, que a gente consegue observar no nosso cotidiano, é justamente quando a gente clica no botão esquerdo do mouse do nosso computador. Observem que no momento que a gente pressiona o botão do mouse,
nada acontece, ou seja, nenhuma operação é executada pelo computador. A operação só é executada no momento então que a gente pressiona o botão do mouse, né? A partir desse momento o computador entende que a gente deseja então executar aquela tarefa e a partir daí então que o nosso programa é executado.